Estamos de volta para a terceira sessão formativa do curso Gestão e Diversidade na Escola. É um prazer continuar aqui com vocês. Hoje, a professora Crislane trabalhará o tema Educação Inclusiva com vocês. Espero que aproveitem a sessão e vimos lembrá-los sempre da necessidade de manter atualizados os estudos. Como foi registrado no último encontro presencial, é preciso que vocês leiam os textos indicados para cada sessão formativa. O curso não se resume à assistência dos vídeos. É importante, inclusive, que vocês façam as leituras antes de assistirem aos vídeos. Isso é importante também para que vocês nos enviem as questões sobre o tema. Se vocês mandarem com antecedência, a professora conseguirá responder ainda durante a gravação do vídeo referente ao tema das perguntas de vocês, certo? Então, fica combinado. Lembramos, mais uma vez, que qualquer dúvida, entrem em contato por e-mail ou por meio da nossa plataforma interativa, no endereço que aparece aqui embaixo. Vocês podem ver na imagem aqui também que há na própria plataforma um lugar onde vocês podem enviar as questões. Então, não deixem de participar. Bons estudos a todos e passo a palavra para a professora Crislane, que já está aqui para a maratona de 4 horas de gravação para vocês. Boa sessão, professora, e volto daqui a pouco com as perguntas dos participantes. Obrigada, Luana. Obrigada a Emerson, nos acompanhando aqui desde a nossa segunda sessão formativa gravada. E obrigada a todos vocês que nos acompanham nesse curso, como sempre digo, muito especial, por congregar profissionais da educação em atuação em diferentes escolas e alguns ainda em formação, no curso de graduação. Mas aqui conosco também presentes nas nossas sessões formativas, também nosso encontro presencial. Então, é um prazer sempre estar aqui com vocês. E hoje vamos falar sobre educação inclusiva, com foco em conceitos, sua importância e sobre a legislação a ela concernente. Em termos de conteúdo, do que é que nós vamos tratar hoje? Estamos aí organizando nossa sessão em 2 blocos de conteúdos. Primeiro, intitulado Educação para Todos, no qual nós vamos tratar do histórico da educação inclusiva, e o segundo, dedicado aos conceitos e à legislação no Brasil. Daí vamos tratar de educação especial, educação inclusiva, vamos tratar da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, vamos tratar do atendimento educacional especializado e vamos discorrer sobre possíveis ações para o trabalho de professores e gestores escolares, certo? E em termos de objetivos, nós reorganizamos esses 2 blocos de conteúdo em 3 objetivos. Como nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar com o propósito de discutir sobre educação inclusiva, sobre educação inclusiva e educação especial. Vamos discorrer sobre as bases históricas e legais da educação inclusiva e vamos relacionar impactos da educação inclusiva para o perfil de unidades escolares atuais no Brasil. Ok? Então, são aí mais ou menos 4 horas de trabalho focados nesses 3 que são 3 grandes objetivos. Tudo bem? Então, falar em educação inclusiva é lidar com um desafio. Nós podemos começar assim a nossa sessão. E por quê? Porque é um tema que vem à mente quando pensamos em direito, quando pensamos em justiça social. Considerando que estamos no Brasil, isso é um desafio. Mas como profissionais da educação, que somos, lidamos diariamente com o quê? Com desafios. E se não gostamos de desafios, e pior, de enfrentá-los, sinto muito, não devemos ser
professores, né? Eu acho que começa daí a nossa sessão formativa, começa a partir dessa grande questão. Nós somos profissionais da educação, lidamos com desafios e falar de educação inclusiva, que é falar em educação para todos, é falar, é pensar, é lidar com desafios. E quando, né, falamos em educação, falamos de quem, né? Quando falamos em educação inclusiva, falamos de um público em específico? Não. Falamos de todos nós, né? Então, você, Crislane, por exemplo, precisa de uma educação inclusiva? Sim. Né? Mas você não é cega, você não é surda, você não tem um transtorno de aprendizagem, você não tem uma deficiência física que faça com que você tenha necessidade, por exemplo, de usar cadeira de rodas. Então, qual é o caso? Você precisa de educação inclusiva? Aí é que está. A educação inclusiva, a escola inclusiva, não é para um público específico. E nós vamos ver o porquê, né, aqui e agora, certo? Mas se a escola, né, inclusiva, ela é para todos, como é que nós vamos dar conta de tantas especificidades dos sujeitos? O que devemos fazer primeiramente? Né? É preciso, primeiramente, pensemos, né? É preciso que mudemos inicialmente nossas próprias posturas, porque, do contrário, continuaremos tendo uma larga legislação, como nós vamos ver aqui, né? Vamos ter uma legislação robusta, mas como letras mortas, né? Letra morta. Por quê? Nós vamos ver que, como políticas públicas, nós estamos bem servidos. Mas, em termos de postura das pessoas perante o outro, aí nós vamos ver alguma diferença, certo? Então, para lidarmos com o outro dentro de uma perspectiva inclusiva, nós precisamos pensar na nossa postura diante do outro. Tá? E, de modo geral, para que serve a educação? Se nós vamos tratar de educação inclusiva, nós precisamos pensar para que serve mesmo a educação. Eu preciso ter respostas para isso, para organizar e estruturar melhor as ações que eu vou levar adiante na minha escola, certo? E aí nós vamos ver, isso é com base em estudos, com base em pesquisas, tá? Que os estudos vão mostrar o seguinte, que a educação ela serve para muita coisa, né? Ela serve, por exemplo, para o desenvolvimento pleno das pessoas. Então, as pesquisas mostram isso a partir de tanto de estudos bibliográficos quanto de pesquisas empíricas. O que é que as pessoas dizem a respeito da educação? Não é? Serve para o pleno desenvolvimento das pessoas, mas ela serve para outras razões. Por exemplo, em uma pesquisa da CNI, mostrou que cerca de 89% das pessoas entrevistadas afirmavam, acreditavam que a má qualidade do ensino prejudicava o desenvolvimento do país. Ou seja, a educação ela serviria para desenvolver bem as pessoas, mas também para ajudar os países a se desenvolverem. E a educação, ela serve para algo mais? Serve. Ela serve de forma macro para desenvolver o país, mas ela serve de modo específico para o desenvolvimento do sujeito como pessoa e como profissional. Então, ela serve para a qualificação profissional. E essa qualificação profissional de formas as mais variadas. Nós temos o exemplo aí, o caso, nesse slide 8, o caso do aluno aí no Maranhão, que ele está numa escola estadual, numa escola da rede pública, tratando da sua qualificação profissional. É um jovem que está iniciando a vida. Mas nós temos outro exemplo, como esse, vários outros, que demonstram diferentes modalidades de qualificação. Nós estamos vendo aí os queridos professores aí de Laje, da Bahia, recebendo o seu certificado, da Prefeitura de Laje, como fruto da participação no programa de qualificação continuada. Ou seja, existe uma formação, existe já um campo de atuação profissional no qual esses profissionais estão atuando, mas eles estão buscando formação continuada. E isso é educação. Mas a educação, ela serve para mais coisas ainda. Ou seja, ela tem sua influência no âmbito micro e no âmbito macro. E é por isso que ela serve, a educação serve, para que as pessoas possam mudar o mundo. O que é que nos dizem essas imagens, por exemplo? O que é que a garotinha nos diz? Ela diz o seguinte, o meu vizinho fofocava sobre a minha vida. Não fofoca mais. Ana? Quer dizer, ela tem uma formação,
né? Ela tem uma determinação que o olhar dela não nega. Claro que isso é um meme, né? Nós estamos trazendo como ponto de partida para nossas reflexões sobre o que os sujeitos são capazes de fazer, né? As tomadas, né, de decisões do sujeito, o que eles têm, né, feito diante daquilo que ele enxerga no outro, em termos de relações humanas. Então, o vizinho fofoca, agora eu quero ver o bendito continuar fofocando sobre a minha vida, né? E na outra imagem, o que é que nós temos, né? Nós temos uma mesma situação, mas vejamos, uma mesma situação, mas vista de diferentes formas pelos sujeitos que estão, né, diante da situação. Então, nós temos um profissional que está cuidando da limpeza da cidade, e aí, diante dele, tem uma mãe e um filho. O que é que a mãe diz diante daquela situação para o filho? Se você não estudar, vai acabar que nem ele. Quer dizer, ela coloca, né, com um sentido negativo, né, a ação daquele profissional e que o filho dela tem que seguir uma outra orientação que não aquela que estaria, na interpretação daquela mãe, numa condição inferior, né? E aí nós temos uma outra mãe com a sua filha que olha para a situação e diz: se você estudar bastante, vai poder melhorar o mundo para ele. Quer dizer, uma interpretação diferente, né, que uma outra mãe tem e que, como dizia Adorno, né, cuida, né, de um processo de humanização, né, das futuras gerações por meio de um processo educativo, humano, emancipador. Então, não é só a escola que educa, a família educa, a sociedade educa, e a forma, a maneira como nós educamos faz com que nós possamos ser sujeitos capazes de mudar o mundo para melhor, né? Senão, nós podemos mudar o mundo para pior, né? Como a garotinha aí, supostamente, né? Porque é um meme fez, né? Quer dizer, a forma como nós conduzimos o processo formativo das futuras gerações pode ser uma forma que vai levar, né, a educação transformadora voltada para a melhoria da qualidade de vida, né, de todos nós. Mas a educação, ela serve para mais coisas, para muito mais coisas, né? A educação, ela serve para que as pessoas possam conviver em sociedade, né? O que dizia, por exemplo, o Georges Duhamel, né? O Duhamel dizia o seguinte, que o homem é incapaz de viver só e é incapaz também de viver em sociedade. Então, a dificuldade, muitas vezes, que os seres humanos têm de convivência a partir do quê? Das diferenças, da diversidade. Como é que se convive no âmbito da diversidade? Isolados, como seres humanos, nós não vivemos. Agora, é claro que no decorrer das nossas vidas, né, nós vamos passar por diferentes experiências que vão nos levar a uma melhor relação com o mundo, né, que vai também ser fruto do desenvolvimento intelectual, do aprendizado da vida das pessoas. Esse aprendizado faz com que, né, desenvolvamos projetos de vida envolvendo família, amigos, envolvendo membros da nossa coletividade de trabalho, a partir de um trabalho intelectual, de aprendizado, que deve ser relacional. Por isso que a educação, ela serve para que as pessoas possam também conviver em sociedade. Ou seja, a educação, ela serve para muita coisa. Para uma vida de cooperação, de solidariedade, de transformação social, de corresponsabilidade. E quando falamos em educação, falamos da educação formal e da não formal. O foco é sempre o desenvolvimento de todos, em favor de uma justiça social. É para isso que nós estudamos. E quando falamos em educação inclusiva, a atenção a todos esses aspectos precisa ser considerada. Tá? E aí a educação, que serve para tantas coisas, né? Para a cooperação, para a participação, com a coerência, com o desenvolvimento, ela serve para muitas coisas. Né? Mas se ela serve para muitas coisas, ela não deve servir para algumas específicas, como tocar fogo no vizinho, como a menininha fez. Né? Mas aí nós trazemos, né, um exemplo aí para alimentar nossas reflexões a partir de Adorno. Né? Adorno atentava para situações, né, e uma delas, como vocês podem ver aí no slide 12,
que a partir dela, na verdade, a partir dessa situação, ele teceu reflexões considerando, né, a educação e do que deveria ser a educação. O que é que ele nos diz? Né? Ele nos diz que a contemporaneidade trouxe novos paradigmas educacionais. A escola se atrelou a um tecnicismo para atender a um sistema de formação para o trabalho e para a preparação de um sistema produtivo carente de mão de obra eficiente. Isso, na verdade, é uma crítica que o Adorno faz à escola, mostrando que ela não pode se resumir a uma perspectiva técnica, uma perspectiva de formação para o trabalho, única e simplesmente. A escola, ela não pode ser palco apenas para a formação de mão de obra, para o mercado de trabalho, por vezes, violento e excludente. A escola, ela tem que ir além. Ela precisa provocar o sujeito para o crescimento, né, humano. Daí a escola, né, se ela não serve, ou se ela não deve servir para uma barbárie, né, ou para apenas a produção de mão de obra, ela também não deve servir para outras coisas, né, para que não deve, né, servir à educação. Né? Nós temos um exemplo aí, por exemplo, do lado esquerdo do vídeo, deixa eu ver, esquerdo mesmo, né? Nós temos o registro do assassinato de Dandara, né? O Brasil lidera o número de mortes, né, de transexuais, de travestis. Dandara é apenas mais um registro, né, de tantas mortes. Então, nós temos que processo educacional pautando a formação humana desse país que lidera, né, rankings internacionais de assassinato de travestis e transexuais, por exemplo. Certo? E aí nós temos, né, outros exemplos. As imagens são boas, né, são ilustrações, mas elas são boas nesse momento porque a partir delas, né, questões que estão ao nosso redor vêm e fazer parte desse processo de reflexão. Né? O que é que o outro diz lá, lendo o jornal? Né? Que horror, essa violência toda lá na faixa de Gaza. Né? Isso é o que ele está vendo no jornal. Mas ele não está vendo que ao lado dele tem um sendo assaltado, tem um sendo esfaqueado, tem a menina correndo, ninguém sabe por quê, né? Deve estar correndo um estupro, aí tem uma bala voando, né? 2 balas voando, buscando seus alvos. E aí, quer dizer, as crianças, os adolescentes, diante dessa barbárie, passam quase a naturalizar a barbárie, né? Por não enxergar perspectivas de futuro. Né? E aí o menino diz para o outro, né? A maioridade penal vai ser aos 16 anos. Aí o outro muito tranquilo, né? Sem problemas. A gente nunca chega lá mesmo, né? A gente nunca chega até os 16 anos mesmo, né? Então, que futuro é esse? Que mundo é esse que estamos construindo para crianças e adolescentes para que elas enxerguem como perspectiva de mundo chegar até, no máximo, 16 anos? Né? Quer dizer, adolescentes tendo consciência de que eles vivem realmente num mundo de violência, né? Então, sem perspectiva de mundo, o que é que esses jovens vão fazer? Certo? Então, são apenas ilustrações, né, que nos levam a questionamentos, que eu peço que vocês tomem esses questionamentos como ponto de partida para nos acompanhar aqui nessas 4 horas de trabalho nesse sábado, ok? E a educação, né? Ela não serve para mais alguma coisa. Vocês já fizeram, por exemplo, esse exercício aí do slide 14? Já foram lá no Google? Agora deve estar mais um pouco, né, atualizado, porque há uma... Apesar que não tem muito tempo, né, desse registro aqui do slide, mas pode ser que tenha alguma atualização. Apesar de que, quando há atualização, não muda o foco. Não muda o sentido, não muda a perspectiva, certo? A mudança de sujeitos, ela não muda a perspectiva, né, do que está em jogo. Veja só. Quando você coloca no Google, né, morto, P, né, P de pelo, pela, né, o que é que aparece como continuidade da pesquisa? Aparece as referências de morte de homens, né? Então, morto pelo, né, o homem, ele é morto até por um meteoro, né? Mulher não, né? Quando você coloca morta e o P de pelo ou pela, aí aparece morta pelo marido, morta pelo namorado, pelo ex-namorado, pelo ex, morta pelo namorado traficante, pelo PCC, padrasto, pai, pelo ex na viatura, ou seja, o ex está na viatura e ainda conseguiu matar a cidadã. Quer dizer, morta pelo tráfico. Aí lá para baixo começa a mudar, né? Tráfico e outras coisas. Mas até então,
A relação é homem-mulher, é relacional a morte. Quando você vai para o homem, não. Ele é morto pelo comunismo, não sei como é né? Que está matando, não sei como é. Mas, enfim, está sendo morto pelo comunismo, pelo PCC, pelo enteado, pelo BOPE, por um monte de coisa, até pelo meteoro, né? O meteoro está matando mais do que as mulheres. Enfim, não aparece. Morto pela namorada, pela ex-namorada, pela ex na viatura, na ambulância, não aparece. Certo? Então, isso é uma amostra, é um sintoma, né? É um indicativo de como estão ocorrendo as relações no país. E a educação tem a ver com isso? Tem. Ou não tem? Né? E aí a gente tem um outro exemplo ao lado, né? Cadeirante fica impedido de votar por falta de acesso à sessão eleitoral. Isso foi lá em Sergipe, nas eleições de 2014. Aí está, cadeirante, porque é o título da matéria, certo? Foi copiado e colado, não fui eu que criei esse título, certo? É o título da matéria. E por que eu chamo a atenção que é o título, né, sobre o título da matéria? Porque aí eu pergunto a vocês, é certo falarmos que fulano é cadeirante? O que é que vocês acham sobre isso? O que é que vocês pensam a respeito? Né? Não é, Luana? Cadeirante, é possível? É adequado? É o correto? Pessoa cadeirante. Não pode mais. Em termos legais. Certo? Não é legal. Ah, e o que é certo? É dizer a verdade. Né? É dizer que a pessoa tem uma deficiência física e não cadeirante. Mesmo que a própria pessoa se chame assim. Porque muitas pessoas dizem, eu sou cadeirante. Né? Até entendemos por quê. Porque simplifica, né, a fala, né, eu sou cadeirante. E, do contrário, seria, eu sou uma pessoa que possui deficiência física. Então, é mais fácil. Então, algumas pessoas mesmo se autotitulam como cadeirante. De todo, não é errado, já que isso está presente nas relações sociais e muitas vezes é dito sem um problema de preconceito, de discriminação. É falado de maneira natural, né? Às vezes pelas próprias pessoas que utilizam a cadeira de roda. Mas por lei, eu estou me referindo à legislação, por lei, não. Pela lei da pessoa com deficiência é errado. Por quê? Porque é como se a cadeira fizesse parte da pessoa, tá? E não e também não é pessoa deficiente, também não é pessoa deficiente, é pessoa com deficiência, porque ele não é um ser menor, ele não é um ser com uma diferença que é em si, no todo, a deficiência. Não, ele é uma pessoa com algum tipo de deficiência. Se você diz que fulano é deficiente, é como se 100% dele fosse tomado, né, por uma determinada circunstância, enfermidade ou algo parecido, quando na verdade não é. Ele é uma pessoa com uma deficiência. Nós podemos ter 10 pessoas aqui na nossa sala, né, e cada uma vai ter uma deficiência diferente da outra. Mas eles não são deficientes de modo geral. Não, eu tenho deficiência física, eu tenho deficiência motora, não, eu tenho uma outra deficiência, eu tenho aquela outra. Então, e aí, de acordo com uma lei que é de 2015, né, que é uma lei para quem usa cadeira de rodas, que é de 2015, não se usa mais, não se deve usar mais expressões como essas, tá? Cadeirantes, como se a pessoa, né, tivesse a cadeira como uma parte do seu corpo. E nem deficiente, como se ela fosse 100% deficiente. Portanto, o correto, em termos legais, é pessoa com deficiência física. Tá? Vamos adiante. Segundo Adorno, que eu já comentei sobre ele, né, mas vamos retomá-lo, sobre a importância da reflexão que ele traz para a educação de modo geral, certo? Em termos de qualidade geral. Quando nós falamos em educação de qualidade geral e para todos, falamos de educação inclusiva. Por isso a importância de considerarmos autores como Adorno, né? Autores, porque existem vários, né? Mas hoje nós trouxemos Adorno. Por quê? Porque ele nos traz muitas possibilidades de reflexão. Né? Segundo Adorno, por exemplo, muitas escolas assemelham-se a prisões. Por quê? Porque tem prédios mal planejados, prédios danificados, com grades, né? Por todas as janelas, por todas as portas,
o concreto da sua estrutura, muitas vezes, faz com que as salas de aula fiquem ou abafadas, ou escuras, ou o quantitativo, né, dos materiais didáticos que existe na escola, por não ter sido planejado de acordo com projetos, né, das escolas, faz com que a escola tenha no seu acervo um amontoado de coisas, mas que não são muitas vezes utilizadas pelos alunos. Até mesmo algumas bibliotecas, né, nós já chegamos a ver em algumas bibliotecas, em que muitos livros ou estavam encaixotados ou embalados, né, ainda com aquele plástico, né, com o qual eles saem da editora, né, e os alunos não tinham acesso. Por isso eles diziam que algumas escolas mais assemelham-se a prisões do que a escolas, certo? E aí, ao questionar, né, esse estado de coisas, questionava-se como um ambiente desse poderia despertar sensibilidade, criatividade para uma aprendizagem transformadora. Né? Por isso, a importância, segundo ele, de a escola buscar propiciar aos alunos esportes, jogos lúdicos, sem o propósito competitivo, mas do convívio solidário, né, e de equipe. As forças são tomadas para o cumprimento de uma meta comum, certo? Uma meta geral para todos. Daí a importância também de a escola propiciar o despertar da sensibilidade e inibir a brutalidade dos seus alunos por meio de atividades de caráter artístico, né, de movimento. Daí os ambientes das artes, música, pintura, poesia, teatro, artesanato. E expressões culturais que elevam e sintonizam ao humano e a sua essência interior. Né? E aí a importância também da escola propiciar aos alunos o caminho para a cooperação, do diálogo, do entendimento, do apoio a posturas empáticas, sensatas, conciliatórias, através de relações interpessoais que mexem com a emoção e geram laços afetivos que se seguem a uma ação transformadora e humanizadora, ou seja, buscar propiciar um ambiente de humanização para as pessoas ali presentes. Uma instituição de ensino deve ser aquela que cria vínculos, né? Valorizando e respeitando as diferenças e resgatando as identidades. A escola humanizada é isso, né? Era isso que Adorno defendia. A escola, segundo ele, né, humanizada, deveria ser solidária, deveria ser um espaço de socialização, de convivência harmônica e de preservação da vida plena. E por que ele dizia essas coisas? Porque o horizonte, né, de reflexão dele era simplesmente Auschwitz. Então, se tinha, né, Auschwitz como seu horizonte de reflexão, né, o que era que Adorno queria? Né, que a educação fosse um veículo, né, promotor de uma educação humanizadora para que aquela barbárie e aquele considerado um erro do passado não se repetisse. Né? Agora, claro, Adorno não era ingênuo, né? Ele não considerava, né, que era só papel da escola educar. Ele considerava que família e sociedade tinham também que promover a formação em termos de ética, né, de amor, de diálogo, de respeito. Ou seja, humanização e formação do caráter seriam elementos da formação de todos, né, envolvido com todos, ou seja, não seria só a escola direcionando a formação, né, de crianças e adolescentes. Mas o fato é que não podemos, como profissionais da educação, nós não podemos nos acomodar, né, ou frear o desenvolvimento do nosso trabalho diante da imposição de perspectivas outras de trabalho ideologicamente opostas a um processo de humanização, né, de inclusão, de respeito aos direitos humanos. Como profissionais da educação, precisamos buscar meios de transformar para melhor a vida das pessoas, por meio do acesso ao conhecimento e as formas, né, diferentes de produção de conhecimento. Para assim, né, como dizia Adorno, atualizadíssimo, né, como nós estamos vendo aqui, né, evitarmos que as pessoas repitam equívocos, né, atrocidades, né, do passado. A educação, ela serve para isso também, né,
para que a vida, né, humana ela seja possível, né, em respeito aí a todos os direitos humanos, não é? Então, né, vamos tentar aqui deixar, né, mais leve. Então, vamos retomar a serventia da educação, né? Para que ela serve mais, né? Ela serve para, né, amadurecermos as relações humanas, para a melhoria da vida, né? Independente de aspectos específicos ou tarefas naturalizadas em um tempo específico para homens e mulheres, por exemplo, né? E ela serve também para que compreendamos o porquê de muitas coisas, né? Porque, por exemplo, produtos femininos são muitas vezes muito mais caros que produtos masculinos similares. Já perceberam isso? Como é caro, muitas vezes, ser mulher, é o tal do pink tax, é o custo mulher, né? Traduzindo corretamente, seria o imposto rosa, mas é comumente conhecido como custo mulher, né? É o mesmo material do produto, tem as mesmas funções o material, às vezes até a embalagem é semelhante, ou seja, né, do mais superficial, né, da embalagem até a funcionalidade do produto, é tudo igual, só muda a cor, né? O do menino é azul e o da menina é rosa. E em nome do rosa, dobra-se, triplica-se o valor do produto, né? Então a educação serve para isso, para que entendamos sobre os papéis, para que entendamos sobre as relações que a mídia ou que a indústria, né, travam na relação, né, com os sujeitos, né? E aí uma enquete, vamos colocar uma enquete só para que vocês, né, parem um pouquinho e pensem, a partir do que nós já discorremos até aqui, nessa sessão, né, se existe uma educação, se ela é para todos. O que é que vocês pensam sobre isso, tá? No ar, aí a enquete. Bom, o que vocês pensam, né, sobre se a educação é para todos, se ela é para todos, se ela não é para todos, né? Penso que é algo, né, para nós, como profissionais de educação, nós precisamos ter respostas, né? Temos que ter definida uma resposta, que pode não ser definitiva, né? Às vezes as coisas definitivas elas são um pouco complicadas, mas independente de ser definitiva, ela precisa ser definida, né? O que é que nós temos em termos de Brasil de modo geral, né? Talvez que ela não é para todos, né? E dizemos isso com base nos altos índices, né, de evasão, de reprovação escolar, né? Mas o que podemos trabalhar aqui em termos de representação, de percepções, né? Por exemplo, né, eu estou falando isso porque eu já vi, Luana já tinha mostrado aqui uma pergunta, né, que chegou, que ela se relaciona com o que nós vamos tratar agora, né? Com a questão que a nossa imagem traz. O que é que dizem as professoras aí da nossa imagem, né? Uma diz, nossas escolas não estão preparadas. Nós, professores, não conhecemos essas crianças. Não aprendemos no curso normal nada sobre educação especial. Ou seja, né, ela questiona a formação inicial, né, já afirmando que não aprendeu nada na formação inicial, então não vai saber trabalhar com as crianças. E aí eu pergunto a vocês, a formação docente inicial, ela tem que dar conta de tudo, não é? E onde fica a importância e a necessidade da formação continuada? A formação inicial ela tem objetivos, né, que são, na verdade, objetivos grandiosos, né, e nós precisamos, diante das demandas, né, das necessidades dos nossos alunos, nós passemos a buscar a formação continuada, né? E, independente do conhecimento em si, sobre a educação especial, sobre a educação inclusiva, nós precisamos de um outro elemento, que a Adorno bem colocava ali, que era sensibilidade perante o outro, né? O que é que o professor ali, falando da prova, ele está dizendo para os alunos dele, né? Ele simplesmente vira-se para os alunos e diz, a prova é amanhã, veja bem,
ouça, olhe. Mas aqueles alunos estão conseguindo ver? Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo olhar e ver, né, da maneira como o professor está considerando, né, o enxergar? Não, né? Mas tem um outro professor que ele não possui conhecimento sobre educação especial, ele não domina, né, as diferenças conceituais, mas ele tem uma postura de ser humano sensível, né, e uma postura defensora de uma educação inclusiva de formação, que é muito maior, né, muitas vezes, do que um conhecimento específico sobre determinado aspecto específico à educação especial. Então, é preciso que conheçamos bem os conceitos, né, nos apropriemos bem deles e pensemos que, para além dos conceitos, para além do conhecimento sobre legislação, é preciso que tenhamos uma postura sensível, flexível, né, diante das necessidades do nosso público escolar, né? Diante, na verdade, de seres humanos que estão ao nosso redor, porque pode nem ser o seu público escolar, pode ser o seu filho, pode ser o seu irmão, pode ser o seu sobrinho, pode ser o seu vizinho, que precisa de uma atenção diferenciada na comunicação. E aí você não vai se comunicar com essas pessoas? Ah, não, vou não, porque não me ensinaram na universidade. Mas você é profissional da educação? Como dizia lá Paulo Freire, você é gente. Então, se você é gente, você tem capacidade, né, de desenvolver acessibilidade para lidar com o outro, certo? Então, já nos aproximando mais das discussões conceituais, trazemos dois conceitos aí, né, como ponto de partida, que é inclusão e educação inclusiva. E, de cara, já declaramos, inclusão é uma coisa, educação inclusiva é outra. Não são a mesma coisa. Inclusão é uma proposição política. Educação inclusiva é uma ação. Não é uma proposição. É um objetivo político a ser alcançado, certo? Então, a educação inclusiva é uma proposta política, né, que busca uma mudança de consciência, quando tem como horizonte uma proposta educacional, certo? Então, ela envolve consciência, ela envolve sensibilidade. A educação inclusiva, ela muda o próprio paradigma da educação, porque ela passa a entender que a escola, ela tem que ser para todos e não para poucos, né? Quem seriam os poucos? Aqueles que são constantemente aprovados, né, ao longo dos anos e seguem aí na sua formação. A educação inclusiva, ela não significa colocar pessoas com deficiência dentro da escola. A função da escola não acaba aí. É preciso dar à escola condições de mudança para que ela tenha qualidade no atendimento a todas as pessoas com necessidades específicas. Por isso, a educação inclusiva, ela é diferente de educação especial. Países como Portugal, Estados Unidos, França, né, já consideram a pessoa com deficiência público natural da educação inclusiva e não como um público diferenciado. Mas países como o Brasil, né, Argentina, outros também da América Latina, nesses países há ainda um estágio que diríamos anterior. Nós estamos ainda discutindo o que chamamos de educação especial. Educação especial seria uma espécie de estágio anterior à educação inclusiva, né? E aí vem um outro termo, né, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu digo vocês já devem ter ouvido, tá? Porque é claro que os professores e gestores já ouviram, mas nós temos alunos, né, de primeiro período de curso de licenciatura que pode ser que não tenham ouvido e pode ser que já tenham ouvido, certo? Por isso que eu estou falando dessa forma, certo? Que é o conceito de necessidades educacionais especiais. De onde vem isso, né? Vem da década de 1970, né, de uma europeia, né, a Arnock, fez uma pesquisa, elaborou um relatório que ficou conhecido, inclusive, como Relatório Arnock, que mostrava que todas as crianças, todas, possuíam, em algum momento da vida escolar, algum tipo de necessidade educacional especial. Todas, assim como eu e cada um de vocês, né, que cada um que está me assistindo agora, em algum momento da vida escolar passou por alguma necessidade educacional especial, certo? Por exemplo, quando você teve dificuldade de aprender a tabuada, ou então de aprender a tabela periódica, né? Eu tive dificuldade de aprender a tabela periódica, né? O professor nenhum, fez qualquer contextualização, nunca disse para que aquilo servia, né? Então a gente memorizava,
né? Tirava uma boa nota da prova, mas não sabia para que servia aquele negócio. Não conseguia perceber sentido. Então, naquele momento, né, a própria dificuldade, até na memorização, foi uma necessidade especial, certo? Em outro momento, você não conseguiu chegar à sua sala de aula porque você quebrou a perna e não conseguiu subir a escada. Isso é considerado uma necessidade educacional especial, que durou o quê? 1 semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses, mas não durou a vida toda, que você não ia ficar com a vida toda com a perna engessada. Foi algo pontual, momentâneo. Então, foi uma necessidade pontual, uma necessidade especial. Ela não é algo, essa necessidade não é algo permanente, né? Então, percebam, há diferenças entre os conceitos, certo? E nesse conceito, nessa discussão sobre a educação inclusiva e a educação especial, entre as discussões entre esses dois conceitos, há um outro conceito, que é o de atendimento educacional especializado, certo? E há um paradigma, né, mais geral de educação, que é o paradigma da educação inclusiva. E nas discussões desse paradigma, há uma sub-área que nós chamamos de educação especial. Tá? E o impacto, né, desse paradigma para a educação escolar, né, como resultado desse impacto, gerou-se aí a necessidade do atendimento escolar especializado, sobre o qual nós vamos tratar mais adiante, certo? Mas, nesse momento, o que é que eu quero que fique com vocês? Que inclusão é diferente de educação inclusiva. Que inclusão é uma proposição política de ação, de incorporação de alunos tradicionalmente excluídos da escola para a escola. Então, põe dentro da escola. Isso é inclusão. Mas, agora, educação inclusiva, não. É um objetivo político a ser alcançado. É uma busca permanente por uma melhoria na qualidade da educação para todos e que deve ser efetivada em cada escola. Então, inclusão escolar é uma coisa, né? E educação inclusiva é outra. A escola, por isso, ela pode praticar a inclusão, mas ela pode não ser inclusiva. Ou seja, ela pode aceitar matrícula de alunos que tradicionalmente estavam fora da escola, excluídos da rede de ensino, então entram aqui. Matriculem-se todos. Mas uma vez matriculados, eles não têm, naquela escola, uma educação nos moldes necessários para aprenderem de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas possibilidades. Então, eles não têm acesso a uma educação inclusiva. Eles foram incluídos, ou seja, eles passaram pela inclusão, mas eles não têm uma educação inclusiva. Uma coisa é uma proposição política, outra é o objetivo a ser alcançado. E esse quem tem que alcançar somos nós diariamente na escola, certo? O ideário aí da educação inclusiva, né? É um ideário, né? É um conceito que vem da década de 1970, né? Do relatório Arnock, como eu já tinha comentado sobre a expressão, né? Ela identificou que dentro das escolas havia aluno com necessidades, né? Ou com uma condição de deficiência. Ou seja, não é a mesma coisa. A necessidade educacional especial não é própria de quem tem deficiência. Qualquer pessoa pode passar por ela em algum momento da escolarização. Tá? Eu vou me permitir repetir isso por conta das confusões que às vezes ocorrem, né, nas falas de algumas pessoas. E inclusão escolar é de todas as crianças. Pobres, ricas, meninos, meninas, indígenas, afro-brasileiros, idosos, crianças, adultos, jovens, é de todos. E esse princípio da escola para todos, ele é cunhado, né, a partir da Declaração de Salamanca, da Espanha, né, de 1994, quando se realiza, né, a Conferência Mundial da Educação para Todos. Mas veja, isso é 1994. Só que esse princípio da educação para todos, ele já estava presente, como nós vimos aqui na nossa primeira sessão formativa, onde? Na Constituição de 1988, 6 anos antes. Certo? E em termos de conteúdo de educação especial, né, esse conteúdo é um conteúdo que vai ser tratado dentro das discussões do direito, inicialmente, como uma espécie de escolha por parte do público. Então, o público, eu, né, como pai, mãe, ou responsável pela criança ou pelo jovem, eu vou decidir e eu vou escolher se o meu filho vai estudar ou não numa escola especial. Certo? Pode ser assim? Não pode ser assim?
precisa ser tratado como algo corrente em todas as instituições escolares? Aí nós vamos conversando aqui ao longo da sessão, certo? Ou não pode ser uma questão de escolha? Vamos conversando aqui ao longo da sessão, certo? A educação inclusiva, ela começa em meados do século XX e consolida-se no próprio século XX, tá? Consolida-se esse ideário da educação inclusiva. Começa-se a ser discutido de forma mais sistemática, né? Na Inglaterra e na França. Da França nós temos Pestalozzi, né? Que desde lá atrás começa a falar na necessidade de escolas para alunos com deficiência, né? Tendo como foco principalmente aquelas crianças que eram deixadas nas rodas, né? Dos excluídos, isso quando não eram exterminadas, né? E o que fez com que isso ocorresse, né? Foi o processo de desinstitucionalização manicomial que ocorreu na Europa. E a partir daquele momento, né, começa a ser cunhado, a ser construído um paradigma de educação para todos que consolida-se no final do século XX. E em termos de educação especial, há países como França, né, que nem citam esse termo, preferem unicamente o termo educação inclusiva, porque todos têm capacidade de aprender, agora aprendem de formas diferentes, a partir de diferentes meios. E na política de educação especial do Brasil, de 2008, né, definia-se que, né, até 2011, as escolas especiais deixariam de existir, certo? Deixaram de existir? Não, existem até hoje. Né? Por isso que eu perguntei, é uma questão de escolha? Os pais devem ser livres para decidirem se vão matricular os seus filhos em uma escola especial ou numa escola da rede regulamentar? Podem existir? Não podem, devem, não devem, ou devem existir e é a família que decide, né? Bem, para o Brasil, né, que vinha numa discussão anterior em termos de inclusão, as escolas de educação especial, elas foram abertas, elas foram institucionalizadas a uma política, né, que institucionaliza-se em 2008. Elas já existiam desde a década de 1940. Em 2008, tem a política que as institucionaliza e que define que até 2011 elas deveriam acabar. Né? E por quê? Porque a partir de então, todas as escolas do país tratassem, né, se organizassem com base no paradigma da educação inclusiva. Logo, não haveria mais necessidade de escola especial. Certo? Mas o fato é que isso não se consolidou, não se tornou uma realidade e muitas famílias continuaram alimentando, buscando, optando pela escola especial. Por isso que elas existem até hoje, certo? Mas escola de educação especial é algo, né, que é próprio do Brasil. Não é algo corrente em todo e qualquer país do mundo. As escolas nesse formato, elas estavam ou estão direcionadas a escolas específicas para o seu filho. E elas continuam até hoje, que há famílias que defendem, né? Há aqueles casos em que o pai diz, por exemplo, que o meu filho tem síndrome de Down. Ele está matriculado manhã na rede municipal de ensino e à tarde ele está matriculado na escola especial. E o que o meu filho de 12 anos aprendeu até hoje, ele deve à escola de educação especial. Por isso, não tiro o meu filho da escola de educação especial. Por razões como essas, é que as escolas permaneceram pós 2011, certo? Diferente do que a política indicava, certo? Do que a política nacional de 2008 indicava, certo? Não sei se está claro até aqui, né? Porque são muitos os conceitos, eles dialogam, eles se aproximam, mas eles têm diferenças, certo? Mas vamos lidar com eles ao longo de toda a nossa sessão, ok? E vocês vão enviando as perguntas, certo? Então, slide 20, estamos bem no tempo, não é, Luana? Luana está me orientando aqui que ainda temos um pouquinho de tempo para fecharmos essa primeira parte da nossa sessão. Então, vamos parar aqui no slide 20 e vamos responder a uma ou duas perguntas, tudo bem? Então, vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta. É mais um comentário do que uma pergunta. Se a professora Crislane quiser comentar algo a respeito, é o seguinte. Na minha formação da faculdade, senti muita falta de uma boa formação em educação especial.
No curso todo, tive contato com a disciplina de Libras e achei pouco, porque não é suficiente para que possamos aprender uma língua. Só aprendi algumas palavras. Hoje, em sala de aula, me sinto totalmente perdida quando recebo uma criança especial. Veja, existem diferentes perspectivas acerca do que é educação especial. É isso que vamos ver, né, a partir agora da nossa segundo momento, né, da nossa sessão, lá pelo slide 23, mais ou menos, tá? Nós vamos ver sobre o histórico e os conceitos relativos à educação especial, tá? Agora, primeiro, eu precisaria saber o que é que a colega está chamando de educação especial. Porque, veja, está considerando como aquela educação voltada para pessoas com deficiência? Porque daí o seu curso de formação deveria lhe dar condições, você acha, para lidar com pessoas com todo e qualquer tipo de deficiência? Você imagine quantos anos deveria ter o seu curso de licenciatura. Você consegue imaginar? O que eu estou dizendo é que a licenciatura, ela não conseguirá dar conta de tudo e nem deve dar conta de tudo. A formação inicial, ela é o ponto de partida. Muito da nossa formação se dará pela via da formação continuada, porque ela deve atender às especificidades, né, as particularidades dos alunos com os quais o professor vai tendo contato, certo? Você pode estudar na sua licenciatura, né, Libras, Braille, mas se você passar 3, 4, 5 anos sem praticar, pela ausência de um aluno surdo ou cego, você vai esquecer. Então, penso que muito mais do que formar para a educação especial, a educação superior deve atentar para a educação inclusiva. Tá? Então, em termos de paradigma da educação inclusiva, aí sim, esse deve fazer parte do universo formativo de todo e qualquer profissional. Penso que de pouco adianta, inclusive, termos disciplinas acadêmicas voltadas para a educação especial, se o curso em si não está pautado em uma perspectiva formativa inclusiva. Pode-se aprender sobre legislação, sobre o histórico da educação especial, mas a postura prática que se tem diante do outro pode não mudar, se a perspectiva formativa do curso não for inclusiva. E aí, nesse aspecto, daí sim, concordo contigo, que falta, em alguns casos, ou seja, em alguns cursos ou instituições formadoras, um trabalho que leve a um amadurecimento das relações humanas, em prol da inclusão. Esse seria, a meu ver, o primeiro passo, certo? A segunda pergunta. Professora, falar em educação inclusiva é falar de educação humana, humanizadora. Tudo bem, mas para isso é importante que a escola e as famílias estejam juntas para o bom desenvolvimento das nossas crianças. Mas vejo em muitas famílias hoje o que considero uma crise. São pais que às vezes parecem mais infantis do que as próprias crianças. Quando propomos atividades diferenciadas, às vezes a resistência vem dos pais, que vêm falar com a gente questionando o que estamos fazendo. Querem ver o caderno dos filhos cheio de coisas, mesmo que eles não estejam aprendendo com a autonomia que deveriam. É difícil quando a família não colabora. Sinceramente, não sei o que fazer. Se a senhora pudesse comentar sobre isso. Isso que você considera hoje uma crise, na verdade, vem de longa data. Na verdade, foi sempre assim. Aquela máxima que diz que a escola é o segundo lar, isso não existe. Isso foi criado em um determinado momento, por um determinado segmento ligado à educação, porque naquele momento havia propósitos para aquilo ali. Mas o fato é que a escola, ela não tem que dar continuidade àquilo que os pais acham que é melhor para os seus filhos. Não estou dizendo que os pais não sabem o que é melhor. Eu estou me referindo a esses pais, né, considerados infantis,
né, aí pela colega, né, pelo que a colega coloca na pergunta. Esses pais, esses não sabem. E pior, acham que sabem, eles pensam, né, que sabem o que é melhor e querem determinar o que a escola está fazendo. Não pode. Aí a escola, ou seja, nós, profissionais, né, nós precisaríamos agir como profissionais. Como? Aí você me pergunta, como? Conversando, dialogando, com muita paciência e persistência, né, com esses pais, para que eles entendam a importância do trabalho que vocês, né, que nós desenvolvemos na escola, que é diferente daquilo que eles consideram como supostamente melhor, mas que não é o mais adequado para as crianças. Porque, às vezes, colegas, os pais não sabem mesmo, né? Talvez tenham estudado em uma escola que não os propiciou experiências ricas, diversificadas, ou tenham tido uma educação familiar relativamente repressora e outra. Não são eles professores. Então, pode ser compreensível essa falta de uma postura mais próxima ao trabalho da escola. Por isso, precisamos esclarecê-los sobre os resultados do trabalho da escola, sobre o trabalho que a escola propõe em termos de ações. É muito comum encontrarmos pais, por exemplo, que acham lindo quando veio uma criança de 4 anos escrevendo, lendo. E aí passam a querer o mesmo para seus filhos. Tá? E aí vai buscar escolarização, por exemplo, na educação infantil, não sabendo esses pais do mal que estão causando aos seus filhos, acelerando o processo de alfabetização. Mas isso é compreensível. Por quê? Porque eles não são professores. Aí nós, professores, precisamos ser, então, uma espécie de formadores, né, de maneira ampla. Uma espécie não, precisamos ser formadores de maneira ampla. Aí você pergunta, né? Nós devemos ser professores dos pais dos nossos alunos também? Não, não é isso. Eu estou dizendo que ser um professor de forma ampla é ser um profissional aberto ao diálogo. Então, um bom diálogo, uma boa conversa, não equivale a um ano letivo. Então, você não vai ser professor dos pais dos seus alunos, você vai dialogar com eles. E isso pode ser feito de forma pontual, né? Desde que de forma planejada. Algo que é pontual não é algo que existe sem planejamento. Agora, é claro que tem outros pais que agem com uma certeza tão contundente, né? Eles têm certeza de tudo, inclusive que sabem tudo sobre educação. Mas são aqueles pais que muitas vezes são permissivos, que substituem o tempo útil com seus filhos por smartphones, né, e semelhantes. E daí querem delegar à escola o papel de educar totalmente os seus filhos. E depois, quando não concordam com algo, vão lá na escola, não para conversar, mas só para reclamar. Então, cada caso é um caso. É preciso, então, conhecer esses pais para sabermos como melhor lidarmos com eles. Uma vez os pais compreendendo melhor o que a escola faz e compreendendo o benefício que aquilo pode ter para o desenvolvimento dos seus filhos, a tendência deles será de concordar com a escola, certo? E tem também aqueles casos que são casos de superproteção. Lembro-me muito bem de uma mãe de uma aluna de uma 6ª série, né, que não foi minha aluna, que eu era professora das 7ª e 8ª séries, lá pelos idos de 2003, 2004, né, numa escola privada de grande porte. A aluna, né, a menina, era cega. A mãe, né, no primeiro dia de aula, a mãe entrou com a filha na escola. E sem que a coordenação da escola visse, ela entrou na escola, colocou a menina na sala de aula e sentou-se do lado da menina na sala de aula e ficou. A professora, né, do momento, né, da aula percebeu a situação, discretamente saiu da sala e foi à coordenação informar sobre o caso. A coordenadora prontamente foi lá para resolver a situação e pediu que ela se retirasse, né, pelo bem da filha dela. Mas não, né, porque na outra escola eu ficava com ela em sala de aula. Mãe, mas aqui a senhora já sabia que não ia poder ficar. Mas hoje é o primeiro dia de aula. E qual é a diferença? A sua filha tem condições de ficar sem você.
nós trabalhamos para isso, para que ela desenvolva sua capacidade de autonomia, né? Mas foi uma luta conseguir fazer com que aquela mãe entendesse aquilo. No segundo dia, estava lá a mãe, né? Mas o porteiro, muito bem avisado e ciente de que a mãe não poderia entrar. Mas foi uma guerra, né? Porque eu vou entrar, tudo bem que eu não vou ficar na sala com ela, mas eu vou entrar para deixar ela na porta da sala de aula. Aí chama a coordenadora novamente. Quer dizer, um processo educativo para a mãe, não para a filha, né? Daí a coordenadora foi chamada, né, para fazer, né, novamente, fazer com que a mãe entendesse que a filha dela não iria se perder dentro da escola, porque ali ela tinha condições de acessibilidade e ela aprenderia naquelas circunstâncias. Certo? Então, a filha, né, a aluna, entrou e a mãe passou a manhã inteira sentada na recepção da escola, esperando não sei o quê. De certo, né, uma má notícia, porque, segundo ela, a filha precisaria dela para tudo. Certo? Uma menina de 12 anos. Quer dizer, uma menina de 12 anos que estava recebendo que formação da mãe, né? Porque ela tinha certeza, né, da necessidade da presença dela para o acompanhamento da filha. Isso era uma certeza, né? Mas uma certeza que foi sendo quebrada, foi sendo revista pelas vivências da escola, certo? Isso durou 2 semanas e depois isso foi quebrado, né? Levou um tempo para ela acreditar na escola e mais, acreditar no desenvolvimento autônomo da filha. Certo? Agora, conseguiu-se isso com base em quê? Em paciência e persistência da escola. Então, claro, nós precisamos primeiro saber o que estamos fazendo, claro. Não podemos saber mais ou menos sobre o trabalho que desenvolvemos. Não, nós precisamos saber. Precisamos estar atentos a tudo o que ocorre com os nossos alunos e termos condições de argumentarmos, né? De compararmos, de exemplificarmos para o outro, né? O outro, o pai, a mãe, a família, o representante do aluno, certo? Para quê? Né? Para que o outro entenda aquilo que está sendo proposto, né? E compreendendo, aceite e se torne um colaborador, certo? Mas esse é o trabalho nosso mesmo, né? O trabalho constante de argumentação, né? Com o outro, de contextualização das atividades que nós desenvolvemos. Certo? Então, não existe receita. Se fôssemos falar numa possibilidade, né, próxima do receita, seria essa, né? Necessidade de conhecimento e paciência, persistência e abertura, né, para o diálogo, né, para que ele, de fato, consiga ser um contribuinte para o desenvolvimento de todos. Isso é uma das perspectivas, inclusive, da base de uma educação inclusiva, né? O diálogo, a reflexão. Então, bom trabalho, né? Sucesso para você aí nas suas experiências, tá?